Um cavaleiro serve a Deus como se o seu corpo já estivesse morto. Adriano, aqui na área. Hoje estou chegando aqui novamente para falar com você sobre sabedoria. Muitos que chegam aqui no canal me agradecem, outros pedem pedidos para me mostrar como se tornar sábio. Para fazer isso, existem algumas técnicas, alguns macetes imprescindíveis que são necessários ser seguidos para conseguir chegar lá. Do contrário, acaba sendo uma tarefa impossível por conta dos dogmas e os status que a sociedade hoje prega. Então, para conseguir adquirir essa sabedoria e se tornar sábio, não é fácil. E a primeira coisa a ser feita é a quebra dos dogmas que a sociedade prega. Tu tem que quebrar esse ego. A sociedade, ela está incrustada em um ego. Então já começa aí o primeiro conceito necessário para se tornar sábio, né? Vocês estão vendo aqui a imagem que eu estou deixando para vocês na tela. Olhem só a imagem de fundo, essa ilustração. Vocês estão vendo um ser, né, com asas, um anjo segurando um livro e lendo o livro. E em cima ele está segurando ali alguma coisa. Simboliza que ele está se esculpindo. E olha o corpo que esse ser possui. Ao longo do tempo é mostrado o ser humano se esculpindo. Tem a famosa estátua na Grécia do homem se esculpindo. E não significa apenas esculpir o corpo. E claro, a sociedade em si, historicamente, arqueologicamente, tem em si esse preceito de que um físico forte é o físico ideal. Tanto que guarda-costas, antigamente, era imprescindível que ele fosse um 4x4. Se tu fosse um cara que valia por 4 homens, grande, forte, tu ia ganhar até mais do que o outro ali, simplesmente por conta do teu corpo. Então tu pegaria um serviço de guarda-costas, não é? Isso era muito valorizado lá atrás. Hoje, isso também é valorizado. O problema é que as pessoas estão com desavença ao esforço. Elas não querem mais fazer um esforço honesto para chegar lá. E vem aquela questão, né? Nos dias de hoje, muitos vêm e falam, e entra aquela frase que tudo é mental, o coração só bombeia sangue. Agora eu te pergunto, se teu corpo não é capaz de suportar a jornada, o que a tua mente vai fazer? Por isso os homens mais sábios são posados, numa postura musculosa. Para te aguentar a jornada, se tornar sábio, tu precisa de um físico forte, uma mente forte. Isso é imprescindível, começa aí. A sabedoria a gente vai adquirir lendo, estudando, adquirindo técnicas, e aí vem o primeiro ponto a ser esclarecido. Como tu vai se tornar sábio se tu não conhece o mundo espiritual? É impossível. Todo sábio tem plena consciência profunda do mundo espiritual. Ele conhece, ele não acredita, ele conhece o mundo espiritual. Ele, em dado momento, ele precisou se distinguir dos dogmas para buscar o reino celeste, ou o reino espiritual em si, Valhalla, depende do que a pessoa ali está buscando. Eu posso dizer para vocês que eu consegui essa realização, eu conheço o mundo espiritual de verdade. Eu não estou só dizendo, eu conheço. As pessoas hoje não querem acreditar, mas como elas vão acreditar? É difícil acreditar em algo que tu não viu, que tu não conhece. Eu, graças a Deus,
tive, por conta de Deus, essa oportunidade. Eu conheci o mundo espiritual. Eu não tenho faísca de dúvida. Eu sei que ele existe, porque eu já vi. Tanto que Jesus prega isso, não é? Ele diz, bem-aventurados os que acreditam sem ter visto alguma coisa. Então ele prega isso aí, mas entra a missão, não é? Começa pela Bíblia. Vocês precisam buscar a Deus. Esse é o primeiro ponto para se tornar sábio. Buscar a Deus, buscar o reino celeste, buscar o mundo espiritual. Começa aí. Se tu não conseguir isso, eu lamento. Tu não vai conseguir se tornar sábio. Primeiro ponto é ter plena ciência do mundo espiritual. É conhecer como a palma da tua mão. Graças a Deus, Deus me mostrou o caminho para fazer isso. E hoje eu posso trazer um conteúdo desse para vocês, ajudar vocês a chegar lá também. E sem isso, não dá. É impossível. Impossível. Quando eu digo para vocês, eu não obrigo ninguém a acreditar nisso, porque a pessoa não viu ainda. Algumas pessoas, quando começam a ver isso aí, elas vão parar no manicômio. Elas ficam doidas, loucas, varridas, que elas não suportam a realidade. A realidade é muito pior do que vocês podem imaginar. E o sábio precisa ter essa ciência. Vocês precisam levar em consideração que conhecimento, inteligência e sabedoria são coisas diferentes. A inteligência é o primeiro nível, é o que tu está fazendo agora. Tu está adquirindo inteligência. Conhecimento vem depois. O conhecimento é quando tu tem já compreensão daquilo que tu está fazendo. E sabedoria, o que é sabedoria? Quando eu digo para uma pessoa, tu tem que fazer esse exercício. Aí eu pergunto para ela, tu sabe fazer esse exercício? Conhece esses exercícios? Ela me responde, sim, eu conheço. Então a sabedoria está em fazer. Sabedoria é fazer. Estão entendendo? Beleza, o conhecimento para conhecer o mundo espiritual tem. É só vocês estudar. Tem, eu vou deixar 2 livros aqui para vocês para ajudar. Ou 3. Tem o conhecimento. Agora a parte de sabedoria, que é vocês fazer, vocês saber, vocês terem entendimento pleno daquilo, não tem. Não é fácil. E vocês vão ter que fazer isso sozinho. Todos que adquirem sabedoria precisam seguir um caminho próprio. O caminho é só vocês. Vocês têm que buscar a própria chave de vocês, porque a dos outros nada resolve. É a chave de vocês. Esse é o primeiro passo. Não dá para conseguir se tornar sábio sem isso aqui. Depois entra o conhecimento acástico para vocês conseguir adquirir mais sabedoria. Olha aqui o ser com um livro. Vocês precisam ler, estudar, se aprofundar. Certo? Mas não é ler qualquer livro. Por isso que eu falei para quebrarem os dogmas. Está cheio de livros por aí. Livros escritos pelo homem. Será que eu tenho interesse em um livro escrito pelo homem? Tem coisas que eu tenho sim interesse. Tenho interesse e leio esses livros. Mas eles não vão te tornar sábio. Eles vão te dar uma inteligência, alguma coisa a mais que vai ajudar na vida aqui, nesse plano. Para vocês adquirir sabedoria, esses livros não servem para nada. Para nada. Vocês precisam encontrar os livros certos para conseguir essa sabedoria. Vocês podem ler a Zohar, vocês podem ler o Sefer e Sirah. Vocês têm a Bíblia em mãos para vocês conseguirem também ler. Depois tem um grimório bem interessante que é o Abramelin. É interessante ler. São livros que estão fácil para vocês. Esses aí estão de fácil acesso. A Zohar, por exemplo, os cientistas nem conseguiram decifrar ainda o que está escrito lá. Foi um livro deixado pelo próprio Deus para a nossa geração. Então o que tu está esperando para ir lá e começar a estudar a Zohar?
e de alguma forma ajudar essa sociedade, e ao mesmo tempo que tu faz isso, tu adquire sabedoria. E aqui é sabedoria real, não é a sabedoria dos homens. Vocês estão entendendo até onde vai a profundeza disso? Isso é celeste. É como Jesus disse. Algumas pessoas não acreditam. E como vão acreditar se essas pessoas nem conseguem as coisas mínimas? Imagina conhecer o mundo celestial. Elas não entendem nem as coisas mínimas. Como vão entender as celestes? E aqui eu deixo mais esse preceito para vocês. Como a pessoa vai conseguir sabedoria se ela não tem consciência plena da situação? Não dá. Ela precisa adquirir isso aí, eu já falei o primeiro passo. Mas eu não acredito, Adriano. Eu sou ateu. Eu sou isso, eu não acredito. Ok? Não estou falando em acreditar, estou falando em uma busca. Tu tem que buscar e saber o que acontece. O sábio sabe disso, por isso ele é sábio. As pessoas que me chamam de sábio aí acham que foi fácil para mim. Eu não me considero sábio, eu só consegui uma pequena parcela do que é necessário para se tornar sábio. Eu não sou sábio ainda, mas eu tenho o objetivo de ser. Com certeza eu tenho. Mas tudo que eu estou falando para vocês é só uma fração do que é necessário. É o que eu estou fazendo. Vocês não são obrigados a fazer. O conhecimento está aí para vocês. E aquela história, eu sou ateu, eu sou isso, aquilo, eu não acredito. Beleza. É basileia. Vocês não acreditam? O elefante não vai deixar de existir por vocês não acreditar nele. Ele vai continuar existindo. Vocês só conseguem imaginar aquilo que vocês sabem. Aquilo que vocês já visualizaram. Vocês conseguem imaginar a cor vermelha porque vocês já viram a cor vermelha. Entendem? Aquilo que vocês não viram, que vocês não conhecem, vocês não conseguem imaginar, mas não significa que não exista. Como eu disse, o elefante não vai deixar de existir porque vocês não acreditam nele. Ele vai continuar existindo, vocês queiram ou não. Essa é a realidade. E o sábio, o ser que deseja ser sábio, precisa ter essa ciência. Beleza? Vocês vão ter que ler os livros certos para vocês conseguir essa sabedoria aí. Eu dei alguns aí para vocês que realmente ajudam. Vocês precisam também entender que não é sair lendo 10, 15, 20, 100 livros por semana. Vejo muitos fazendo isso, lendo os livros dos homens. Lê aí 10 livros por semana, mas no fim das contas não absorveu nada daqueles livros, que não serviu para nada, só perdeu o tempo dela. Outras estão lendo livros que não acrescentam em nada para ela, são livros incompatíveis com o gosto dela, e ela só está sujando a mente dela com tramóia. Também não vai resolver. Alguns querem ler, mas não gostam de ler. Por quê? Porque estão lendo coisas que não interessam a elas. Estão lendo livros que não interessam a elas. Vamos começar lendo aquilo que vocês têm interesse em aprender. Eu tenho certeza, vocês vão, além de absorver melhor o que vocês estão lendo, vocês vão conseguir melhorar a oratória, vocês vão melhorar o conhecimento, vocês vão melhorar tudo aquilo que vocês desejam naquele assunto, porque vocês gostam daquele assunto. E isso acrescenta para a tua vida, tu aprende, tu ativa mais partes do cérebro. O cérebro é plástico, ele tem uma neuroplasticidade que pode ser mudada, alterada. Então, tu tem uma capacidade infinita de aprendizado que tu deve aproveitar. Se tu não fizer isso, não vai dar certo. Isso vai ajudar tanto nos teus estudos, tá fazendo aí
uma faculdade, alguma graduação, isso vai ajudar bastante. E agora entra o segredo aqui. Será que só ler vai resolver? Não, não vai resolver. O peso da alma depende muito da memória. Então, o sábio, né, não só o sábio, ao longo do tempo, já é sabido que a memória é importantíssima. Mago, bruxo, feiticeiro, ermitão, andarilho, por aí vai, tem em mente isso, decorar. O sábio não lê, ele decora. Então, se vocês querem sabedoria, vocês logo precisam entender isso. O sábio não lê, ele decora. Isso aumenta o peso da alma. A diferença de um periquito que não sabe falar para o periquito que sabe falar é a memória. O periquito que não sabe falar vai ter um peso, a alma dele vai ser menor, porque ele não tem memória para falar algumas palavras. Então, um periquito que sabe falar vai ter uma alma mais pesada, porque ele tem algumas memórias ali para ele poder falar algumas palavras. Deu para entender como é? É assim que funciona. Eu repito, o periquito que não sabe falar para o periquito que sabe falar, a diferença é a memória, o peso da alma depende disso. Para se tornar sábio, vocês precisam aumentar a memória de vocês, ou seja, aumentar o peso da alma de vocês. Vamos ser sinceros, uma pessoa quando nasce, ela nasce uma alma minúscula e vocês devem acrescentar poder a essa alma. Para fazer isso, existem várias maneiras, porém, algumas podem corromper a alma. Isso também é necessário vocês fugir. Então, o próximo passo para se tornar sábio é a iluminação. A iluminação. Vocês vão ter que buscar a luz. O sábio, chega um momento, isso aconteceu comigo. Chega um momento que, buscando aquilo que é oculto e desbravando aquilo que é oculto, ele passa a ter a ciência que aquelas histórias, aquilo que era lenda, não é tão lenda assim. E aí ele vê aquelas lendas, ele já sabe que é real. Só que as respostas para ambas as histórias é sim e não. É real e não é real. O que não é real? Porque ao longo do tempo a história muda. E é um fone de ouvido, é microfone sem fio. Vai passando, telefone mudo. Chega um ponto da história, vai passando de ouvido a ouvido, a história já mudou totalmente. Então, aquilo lá, no pretexto original, é real? Sim. Porém, no final, tem muita coisa ali que precisa ser decifrada para chegar no princípio e descobrir a verdade propriamente dita. Esse é um problema que é necessário enfrentar. Não dá para fugir disso. Beleza? Então eu deixei alguns conhecimentos que vão agregar bastante para quem está nessa busca. Eu não posso obrigar vocês a acreditar em alguma coisa que eu deixei aqui nesse vídeo. Isso é um conhecimento realmente importantíssimo. Porém, eu digo para vocês, para fechar aqui, quando vocês chegar nesse ponto que eu descrevi agora há pouco, vocês vão ter que enfrentar algo que realmente é complexo. Vocês vão descobrir em um dado ponto que o caminho, a fé, ela é o segredo para se tornar sábio. E chega um dado momento que a fé te aponta o caminho para chegar até a luz. Então tu descobre que a melhor crença para fazer isso é todos os caminhos que levam à luz. Eu consegui chegar até esse breve momento e estou evoluindo pra caramba. A minha sabedoria aumenta tempo a tempo e vocês também precisam ficar atentos ao tempo. Por muito, o tempo é consumido. Por muito, o tempo
é denegrido por muito. O tempo é uma ferramenta, é um recurso. E vocês também precisam entender que tempo não é a mesma coisa que experiência. Vocês precisam entender que o tempo é o senhor dos resultados. O tempo dita as regras. Quem não fizer, vai acabar chegando em algo que, se feito fosse, quando fosse feito, então seria melhor fazê-lo de pronto. O tempo não vai esperar. Ele não vai esperar e deixar de passar para te pensar em fazer. Ele vai continuar passando, tu queira ou não. Tu pode ficar sentado ou tu pode colocar ação nas tuas ações. Valeu e até a próxima. Bons treinos e bons estudos a todos. Lansman Bundentiulândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força Lajimuir de Malicamain, a Muir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.